So good, so wonderful. You're 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 the wonderful counselor, the everlasting God, the mighty God, the everlasting one, the Alpha, the Omega, the beginning, the end, the author, the finisher. Your eyes are like fire. Your eyes are like fire. Your voice is like the sound of many waters. Everything, you're so everything, everything, you're so everything, you're so everything, you're so everything, you're so everything. Come and restore your people. You're so everything, everything, everything. You're so everything, everything, everything. You're so everything, everything. What do you want to do? What's time for God? So everything, everything. You restore everything, everything, everything. You restore everything, everything, everything. There's beauty for ashes. There's joy for mourning. There's a praise for happiness. For ashes, joy for mourning. A garment of praise for heaviness. Oh, we release our praise. 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 You restore everything, everything, everything. You restore everything, everything, everything. You restore everything, everything, everything. You restore my soul. You restore everything, everything, everything. You restore everything, everything, everything. You restore everything, everything, everything. You restore it. You restore it. You restore it. You restore it. You restore everything. Restore it. You restore everything. You restore everything. You restore everything. Vou começar aqui também. Bom dia, queridos, graça e paz. Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia hoje. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua entrega, Senhor. Obrigado. Porque tudo é o Senhor quem faz em nós. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício por nós. Senhor, obrigado, Senhor, pela cruz de Cristo. Obrigado pelo sangue de Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo ministério de Jesus, pelo ministério dos apóstolos.
Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre levantou pessoas, Pai, para levar a tua palavra adiante até que essa palavra chegasse em nós. E ela não pode parar em nós, meu Deus. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Pai, implante em nós a visão de Jesus. Nos ensine, Senhor, a visão de Jesus. Nos ensine a ver como Jesus viu. Nos ensine, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos nossa vida ao Senhor hoje. Consagramos o nosso dia, consagramos, Pai, essa terça-feira ao Senhor e declaramos: o Senhor é o dono da nossa vida. Senhor, olha a nossa vida, Senhor, sonda a nossa vida, meu Deus. Sonda o nosso coração, Senhor. Tem no nosso coração, Senhor, algum caminho que desagrada ao Senhor? Pai, limpa, Senhor. Limpa, Senhor, esse caminho. Pai, nos resgata do caminho da rebeldia, da rebelião, nos resgata, Senhor. Se houver qualquer pedacinho do nosso coração, meu Deus, que não está entregue a Ti, Senhor, nós queremos entregar agora. Pai, nós não queremos ser filhos rebeldes, nós somos bons filhos, Pai. Senhor, o Senhor é o nosso pastor, o nosso Pai. Nós nos entregamos a Ti, consagrando esse dia ao Senhor e declarando: hoje é o dia que o Senhor escolheu para transformar a nossa vida, transformar a nossa casa, transformar o nosso casamento, transformar a nossa relação com os nossos filhos, transformar o nosso negócio, transformar a nossa visão. Hoje é o dia propício, Pai. Hoje é o dia propício para recebermos de Ti, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós. Pai, será que nós estamos vivendo abaixo daquilo que o Senhor tem para nós? Pai, hoje nós nos entregamos por completo a Ti. Quebra, Senhor, os argumentos da nossa alma hoje. Quebra, Senhor, as desculpas que a nossa alma inventa, como Moisés, Pai, inventou tanta desculpa diante do Senhor. Mas o Senhor, na sua graça, não permitiu que Moisés perdesse a bênção de ser obediente. Nós só conhecemos Moisés hoje porque ele decidiu ser obediente. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem colocado no nosso coração, todos os dias, a decisão de sermos obedientes. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida, que acordou tão cedinho. Eu sei que acordar esse horário é um sacrifício, é difícil, não é fácil não. Acordar esse horário não é brincadeira, mas você tem vencido. Você tem vencido, você é um vencedor, uma vencedora, que tem se colocado à disposição do reino de Deus, lutando contra o sono, contra o cansaço. Muitas vezes a gente vai dormir tarde, não consegue controlar ali o horário que vai dormir, mas estamos aqui perseverantes. Hoje nós vamos começar o módulo 2 da capacitação destino. O módulo 2 é o módulo que fala sobre o poder de uma visão. Meu Deus, é tremendo esse módulo. O poder de uma visão. Eu vou mandar no grupo hoje, eu gravei ontem a lição 3 e 4, eu não consegui gravar a lição 1 e 2 ontem, então eu gravei a lição 3 e 4, nós vamos fazer a lição 1 e 2 aqui agora, e assim que terminar a lição 1 e 2, eu vou mandar no grupo o vídeo da lição 3 e 4. Para vocês acessarem esse vídeo, basta clicar no link,
Quando você clicar no link, vai chegar uma notificação para mim de que você está solicitando acesso. Eu vou autorizar esse acesso para que você possa assistir durante o dia a lição 3 e 4, para que a gente possa avançar sem perder muito tempo e sem ficar atrasado no nosso cronograma, tá bom? Então, nós vamos falar outra coisa que eu vou mandar no grupo, eu vou ver se eu consigo mandar, eu não sei se eu tenho ainda esse link, é uma pregação do pastor John Espinosa. O pastor John Espinosa, ele é um 12 do pastor César Castellano, lá na Colômbia. E ele tem uma pregação justamente com esse tema, o poder de uma visão. Uma ministração muito forte, muito poderosa, que mexeu com a minha vida. Depois dessa ministração dele, mudou a minha forma de enxergar algumas coisas no meu ministério. Depois dessa ministração do pastor John Espinosa, eu vou ver se eu consigo mandar para vocês esse link. Eu não sei se eu tenho ele ainda, eu vou ver se eu consigo mandar, então pedir para alguém da mídia para eu poder mandar para vocês assistirem. Vamos lá, então? O texto-chave está em Abacuque 2,14. Queridos, se você não tem o seu caderninho para anotar, traga o seu caderninho nas próximas vezes, venha com o seu caderninho nas próximas aulas, tá bom? Nas próximas lições, que diz o seguinte: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Meu Deus, isso é uma promessa, é uma profecia de Deus para Abacuque. Tu quer falar alguma coisa, Marcelo? A lição 8, você falou que ia mandar, se mandou? A lição? 8. Mandei no grupo. No grupo eu mandei ontem o PowerPoint. No grupo tem o PowerPoint de todas as lições, se eu não estiver enganado, tá bom? Eu vou dar uma conferida. Mas você quer o texto ou você quer o vídeo? É porque você falou que ia mandar o vídeo, né, gravado. O que eu tinha no Era o segundo... texto. Na segunda aula, a gente tinha combinado que eu não ia mandar os vídeos, porque tinha um pessoal faltando. E aí não faz sentido eu mandar o vídeo para quem faltou, sendo que eu preciso valorizar quem acordou cedo. Uhum. Mas eu vou mandar o PowerPoint e todas as aulas estão gravadas. Eu estou criando um arquivo, onde depois vocês vão ter acesso a esse arquivo completo, com todas as aulas, para vocês poderem continuar assistindo, tá bom? Tá. Então, olha só, o que é a visão? Deus deu para Abacuque uma profecia, uma promessa. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Gente, você já parou para pensar como seria fantástico se toda a humanidade conhecesse a Deus? Se todos recebessem o conhecimento da glória do Senhor? Sabe, aquele seu vizinho que é trabalhoso, aquele seu parente que é trabalhoso. Será que se ele conhecesse a Deus, ele seria assim? Queridos, nós precisamos levar esse conhecimento da glória de Deus, para que as pessoas conheçam e essa palavra de Abacuque se cumpra. A estratégia de Deus na terra, olha só, sempre que Deus quer fazer algo neste mundo, ele escolhe um homem ou uma mulher e revela a sua vontade. Lembrem, quando ele queria renovar ou criar uma aliança com o povo, ele escolheu Abraão. Quando ele queria limpar a terra, purificar a terra, criar uma descendência pura, ele escolheu Noé. Quando ele queria libertar o povo do Egito, ele escolheu Moisés. Sempre Deus operou o poder dele na terra a partir de um humano, um homem ou uma mulher, sempre. O Senhor é tão humilde, é um Deus tão bom, é um Deus tão tremendo, que ele não quer as coisas unicamente para si. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolhe alguém. Sempre, ao revelar a sua vontade, Deus muda o coração dessa pessoa, a tal ponto que, independente das circunstâncias, ela se amolda com facilidade ao coração do Pai. O que é a visão? A visão não é um desejo humano, ela é uma transferência do desejo de Deus para a mente daqueles que Deus escolheu.
para um propósito. Lembrem de Moisés. Moisés, quando Deus apresentou a visão a Moisés, Moisés não quis no início, vocês lembram? Moisés inventou um monte de histórias. Não, Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não dou conta. É a mesma coisa que Moisés falou, eu vejo, é a mesma coisa que as pessoas sempre falam. Eu não dou conta, eu não consigo. Eu me lembro que a Cláudia ficava falando assim, não, eu não consigo, não dá, eu não sei. Ontem, ela que estava ministrando a célula dela, com o notebookzinho do lado, ministrando a célula para os discípulos. Sabe? Quando Deus implanta a visão no coração do homem, meu Deus, esse homem aceita a visão. Quando Deus implanta, quando Deus toca, quando a pessoa tem o pleno conhecimento de quem é Jesus. Porque a visão não é algo humano, ela é algo que vem de Deus. Deus quer transferir o desejo do coração dele para o coração dos seus filhos amados escolhidos. E aí tem uma pergunta para nós. Você abre o seu coração para receber a visão que Deus tem para a sua vida? Olha só, algumas pessoas que receberam a visão de Deus. O Abraão caminhou 25 anos com a promessa de um filho. Deus prometeu a Abraão, ele tinha mais ou menos 75 anos. Com 100 anos ele viu essa promessa se cumprir. Sabia que dele viriam multidões, como as estrelas do céu e a areia do mar. Ele não duvidou, ele nem permitiu a incredulidade, mas ele decidiu descansar na promessa dada por Deus. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida de 2010. E eu até hoje eu oro por essa promessa. Até hoje eu visualizo essa promessa e eu abençoo essa promessa. Descansando no Senhor, na hora do Senhor, ele fará cumprir. Moisés esteve 40 dias no monte recebendo a revelação do tabernáculo e as instruções precisas. Olha só lá em Hebreus, mostra o que Deus havia dito para Moisés. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Queridos, olha que tremendo isso. Deus revelando a visão dele, o coração dele para o homem. E eu tenho certeza que o Senhor tem revelado a visão dele, o sonho dele para nós. Eu tenho certeza que Deus tem mostrado a cada um a visão dele para nós. E aí, queridos, nós precisamos meditar na palavra do Senhor e acolher essa visão do Senhor sobre a nossa vida. Os objetivos dessa lição: compreender o conceito, saber exatamente o que é uma visão espiritual, reconhecer o seu lugar no avivamento, o nosso lugar no avivamento, reconhecer a Deus como o maior visionário e a Jesus como seu maior sonho, e compreender que a visão tem sua origem no poder da palavra e nas promessas de Deus. Essa é a ideia da aula de hoje. Então, primeiro, tudo que existe se originou de uma visão que Deus teve. Lembrem, quando Deus estava criando, a Bíblia diz que era um caos. Era um caos. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Era um caos. E Deus teve uma visão. Deus viu como seria. E a partir daquela visão que Deus teve na mente dele, ele começou a decretar. Ele começou a liberar a palavra. E a palavra foi se cumprindo. E a realidade, aquele caos, aquele abismo, aquela escuridão, foi tendo luz, foi tendo firmamento, foi tendo os elementos da construção, a partir de uma visão. O pastor César, ele define visão assim: visão é a ideia de Deus revelada à mente do homem para que este a execute. Olha que Deus tremendo. Ele não guardou para ele, ele coloca o desejo dele, o pensamento dele no nosso pensamento, para que nós tenhamos a mesma visão que ele, para que nós sejamos guiados, direcionados pela visão de Deus. Eu vejo algumas pessoas e eu percebo que muitas pessoas, elas não têm visão. Elas não sabem o que estão fazendo, elas não sabem para onde estão indo. E aí elas vivem a partir da visão de outra pessoa. Elas vivem a partir, ou elas vivem numa vida sem propósito. Elas vivem, sabe,
um dia de cada vez, não tem organização, não tem programação, não tem um destino. Elas estão como aquela música, deixa a vida me levar. Mas Deus não quer isso para nós. O Senhor tem uma visão para a sua vida. E Ele quer implantar essa visão na sua mente, para que você execute o propósito dEle, para que você execute o projeto dEle para você. Quem possui a visão sobrepõe-se a qualquer tipo de adversidade. Porque a visão é que te guia. Você não é guiado pelo que está acontecendo agora, você é guiado pela visão. Quem possui a visão consegue sobrepor-se a qualquer tipo de problema. A visão é o motor que impulsionou líderes em toda a história a forjar o destino de uma nação, de reinos, de povos, de cidades. Eu tenho muito orado a Deus para que a visão que Ele colocou no meu coração transforme o Novo Gama. Eu tenho muito orado a Deus por isso. Eu tenho muito crido que o Senhor quer essa cidade para Ele. Eu tenho muito crido nisso. E através dessa visão que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho declarado sobre o Novo Gama e abençoado o Novo Gama. Crendo que o Senhor tem uma visão para essa cidade de transformação, de restauração, através da nossa vida, do nosso ministério, da nossa célula. Deus, Ele é o maior visionário. A criação impulsionada pela visão. O conceito de visão tem estado presente desde o início da criação. Foi a ideia de Deus que impulsionou a execução. Deus não precisava ter criado tudo. Não precisava ter criado o planeta Terra. Deus, ele já havia antes do planeta Terra existir. Ele não precisava disso, ele não precisava da nossa adoração, ele não precisava da igreja, ele não precisava de nada disso, mas ele teve uma visão. E ele executou essa visão. E o ponto máximo da criação de Deus é o homem. Lembra que quando Deus estava criando, Deus ia criando e falando, e viu Deus que era bom. E segundo dia, viu Deus que era bom. Terceiro dia, viu Deus que era bom. Quarto dia, viu Deus que era bom. Quinto dia, viu Deus que era bom. Sexto dia, viu Deus que era muito bom. Quando Deus criou o homem, viu Deus que era muito bom. E eu acho esse texto tão tremendo, porque Deus só parou quando era muito bom. Ele não se conformou com a obra boa. Ele só deu a obra por concluída quando a obra era muito boa, quando ela já estava perfeita, completa. Isso nos ensina tanto. Nós podemos aprender tanto com Deus em Gênesis 1. Tanto. Se nós lêssemos o resto da nossa vida, Gênesis 1, todos os dias, nós teríamos suficiente ali para aprender todos os dias algo de Deus. Porque Deus teve uma visão, Deus executou essa visão e ele só parou quando estava perfeito, quando estava muito bom. Ao criar o homem à sua imagem, o Senhor transmitiu a nós a capacidade criativa. Ele espera que lutemos por alcançar essa visão e executemos a ideia dele original. Olha o que diz Gênesis 1, 26. Então, disse Deus, façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se Deus é um Deus criativo, se Deus é um Deus que tem visão, se Deus é um Deus que executa e conclui a visão, nós também temos essas capacidades, porque nós também fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Não aceite ser nada menos do que isso. Toda visão legítima não nasce de sentimentos, mas tem sua origem revelada de uma única fonte, a palavra de Deus. Tudo começa com a revelação da palavra de Deus. Olha o que o apóstolo João diz. No princípio, ele era o verbo. Ele era a palavra, ele era o logos. Ele era a palavra no princípio. E aí lá no princípio, qual foi a palavra? Haja luz. Tudo que Deus fez através da palavra. Tudo que Deus fez através do verbo, que é Jesus Cristo. O alicerce da nossa fé, o fundamento da nossa fé. A visão é a materialização do que Deus já declarou em sua palavra. A visão de Deus para você é aquilo que ele já disse sobre você na palavra dele. A visão de Deus para nós
vem da palavra de Deus para nós. Jesus, ele é o maior sonho de Deus. Ele é a oferta pela redenção, porque ele veio fazer a vontade do Pai. Várias vezes as pessoas vinham conversar com Jesus e Jesus falava que ele tinha que fazer a vontade do Pai. Que o pão dele era fazer, o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Que a missão dele era fazer a vontade do Pai. Várias vezes você vai ver nos relatos bíblicos Jesus fazendo alguma coisa e o evangelista, aquele que estava anotando, escrevendo o evangelho, escrevia assim: Jesus fez isso para que se cumprisse a palavra que foi dita pelo profeta tal, porque ele veio para cumprir a vontade, para fazer a vontade do Pai. Olha o que diz aqui em Hebreus 10. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Queridos, se Jesus veio fazer a vontade de Deus, nós viemos fazer o quê? Você já parou, meu querido, para pensar nisso? Se Jesus, na grandiosidade dele, ele veio para fazer a vontade de Deus, será, meus irmãos, que nós viemos nessa terra para fazer a nossa vontade? Será? A manifestação da graça divina. Jesus, ele é a plenitude de Deus. A plenitude de Deus se revela em Jesus. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. A lei, lembrem-se disso, o apóstolo Paulo ensina que a lei, ela é como uma sombra, como um tutor. A lei era como um tutor, como alguém que estava cuidando do filho, mas não era o pai. E aí vem Jesus. E Jesus, ele substitui esse tutor. Ele traz a perfeição da revelação de Deus nele. E aí em Cristo nós entendemos que a lei, ela apontava o pecado, mas Cristo aponta a salvação. Cristo aponta a perfeição. O único meio para conhecer o Pai é Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Jesus é o único meio que nós temos para conhecer verdadeiramente o Pai. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fora de Jesus, nunca existiu, nem existe e nunca existirá outra esperança para nós. Nossa única esperança é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nossa única esperança. Jesus vira certa vez para os discípulos, depois de falar que era necessário que ele morresse, depois de falar que era necessário que os discípulos teriam de comer da carne dele, beber do sangue dele, se referindo à Santa Ceia. Alguns discípulos viram e falam bem assim: não, vamos embora. Vamos embora. Essa palavra é muito dura para nós. Olha, presta atenção nisso que eu estou falando. Alguns, depois de ouvir a palavra de Jesus, disseram assim: essa palavra é muito dura para nós. Eles não conseguiram, porque a palavra de Jesus, ela nos confronta o nosso ego, confronta o nosso homem antigo, nossa natureza velha. E aí Jesus virou para os discípulos dele e falou bem assim: e vocês? Vocês não vão embora também? E aí os discípulos falaram assim: Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sabe, queridos, nós devemos nos apegar a Cristo, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é que nos limpa, que nos lava. É através do sangue deles que nós somos libertos. É através do sangue de Jesus que nós somos salvos. É através do sangue de Jesus que nós fomos redimidos, justificados, perdoados, separados do mundo através do sangue de Jesus. Jesus pagou um alto preço, derramando o seu sangue e morrendo na cruz. Para que ele fez isso? Para cumprir a vontade do Pai. Olha o nível de obediência de Jesus. Ele pagou um alto preço, um preço altíssimo. Lembre-se, Jesus no Getsemane está orando a Deus e falando assim: Senhor, se possível for, livra de mim esse cálice.
E ele está orando, suando grandes gotas de sangue. Tamanha agonia. Ele fala: minha alma está profundamente angustiada, profundamente triste, angustiada até a morte. Uma angústia mortal tomou conta de Jesus. Mas ele aceitou pagar aquele preço para fazer a vontade de Deus, para cumprir o plano de Deus. Agora, é nosso dever tomar a visão redentora de Jesus e reproduzir essa visão em outras pessoas. Compartilhar a mensagem de salvação de Jesus em todos os lugares. Olha o que diz esse provérbio aqui: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Provérbios 24:11. Qual é o compromisso, queridos, que todo cristão deve ter? A visão não é para ser apenas contemplada, ela é uma ação resgatadora. Eu quero te fazer uma pergunta e você vai responder para você mesmo. Você é cristão? Você é cristã? Se a sua resposta for sim, como é a minha resposta, nós devemos ser imitadores de Jesus. Nós devemos ser imitadores do Senhor. Devemos fazer o que Jesus fez. Devemos viver como Jesus viveu. Uma promessa de Deus escrita em sua palavra é como ter um cheque assinado por ele. Deus prometeu através de Abacuque que a terra se encheria da glória dele. Vocês lembram que nós lemos lá no início dessa lição? Deus prometeu, aquilo ali é uma profecia, uma promessa para Abacuque. E a promessa que Deus tem, ela se cumpre. A visão que Deus entrega nunca vem sozinha. Ela é sempre amparada pelo poder de uma promessa que garante a concretização. Como eu cumpro a promessa de Deus? Através do poder que seria derramado, que está sendo derramado na terra, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Através do Espírito Santo de Deus. Lembrem que Jesus, quando ele veio, ele foi ser batizado e o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, trazendo para Jesus o poder de Deus para na terra fazer o que ele tinha que fazer. Se você tem a promessa de Deus, você tem a provisão para a visão. Se Deus te prometeu, ele vai te capacitar, ele vai te munir, ele vai te suprir. Você só tem que confiar, você só tem que acreditar. Muitas vezes, Deus dá a visão para a pessoa, Deus traz o sonho para a pessoa, só que a pessoa fica olhando para a vida dela e ela fica assim: mas eu não sei, eu não consigo. Eu não dou conta. Querido, se Deus te deu a visão, ele vai te dar a capacitação. Se Deus te deu a visão, ele vai te dar a condição. Se Deus te deu a visão, ele vai te dar a provisão para que essa visão seja cumprida, para que essa visão se torne real. Olha só a história de Noé. Construiu a arca puramente porque Deus disse que o fizesse. Ele executou a visão detalhada. Queridos, que doideira esse negócio de Noé. Porque Deus chega em Noé e fala assim: Noé, faz uma arca aí. E Noé fala: beleza, e começa a fazer. E Deus foi providenciando. Noé não teve que sair no meio do mato caçando os bichos. Foi Deus que mandou os bichos para dentro da arca de Noé. Deus deu a visão e Deus completou a missão. Abraão, ele saiu da terra dele movido por uma palavra. Abraão morava em Ur dos Caldeus. Deus fala com ele: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. A visão. Deus tem uma terra para nós. Deus tem um lugar para nós. E esse lugar não é junto aos idólatras, junto àqueles que não têm compromisso com Deus, junto àqueles que não têm plano de Deus na vida deles, que não têm visão de Deus para a vida deles. É onde Abraão estava vivendo. Ele saiu daquele lugar porque ele obedeceu à visão de Deus. Você consegue imaginar Noé construindo aquela arca gigante? O povo passando: está fazendo o quê, Noé? Eu estou fazendo uma arca aqui porque Deus falou que vai cair uma grande chuva. O povo rindo de Noé, 120 anos, aquele homem construindo aquele negócio, trabalhando naquele projeto, seguindo uma visão que Deus tinha passado para eles, queridos. O Senhor tem uma visão para os filhos dele. Moisés, ele saiu do Egito fugido, estava tranquilo lá em Midian,
cuidando da mulher dele, da família dele, cuidando do rebanho ali de Jetro. E aí Deus vem e traz uma visão para ele. Deus fez aquela sarça queimar diante de Moisés. E ele, no início, ficou relutando, mas ele aceitou aquela visão. Ele aceitou voltar para o Egito para libertar o povo dele, enfrentar Faraó, enfrentar o exército de Faraó. Zacarias recebeu uma visão de Deus, só que ele não acreditou na visão. E ele ficou mudo. Durante toda a gravidez de Isabel, Zacarias esteve mudo, porque ele duvidou da visão de Deus. E aí, quando João Batista nasceu, ele viu o menino, e aí ele falou para o povo, escreveu na tabuinha, né? O nome dele será João, porque queriam colocar o nome do filho de Zacarias também. E quando ele escreveu na tabuinha o nome do menino será João, Deus devolveu a voz dele, porque ele acreditou na visão. Queridos, a visão requer fé imediata nas palavras do Senhor. Nós não podemos duvidar do que Deus tem para nós. Você não pode duvidar do que Deus tem para você. Você não pode fugir do que Deus tem para você. Você tem que dizer sim. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só a Maria. Ela foi chamada de bem-aventurada. Por quê? Porque ela acreditou. Deus trouxe uma visão para ela e ela acreditou. E ela foi chamada bem-aventurada. O Simeão, não sei se vocês lembram, houve um homem na Bíblia que quando Jesus nasceu, ele foi até o templo, pegou Jesus no colo. E ele fez uma oração a Deus dizendo, Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque o Senhor já cumpriu a tua missão, a tua visão para mim. Simeão recebeu uma visão de Deus de que ele não morreria antes de pegar no colo o Messias. E ele acreditou. E ele teve a oportunidade de pegar Jesus no colo, porque ele acreditou naquela visão, querido. As pessoas, quando elas não acreditam na visão, elas estão perdendo muita coisa. Muita coisa. As palavras de João Batista impactaram seus discípulos quando, vendo Jesus, exclamou, eis aqui o Cordeiro de Deus. André e João eram discípulos de João Batista. Eles creram na visão revelada e decidiram seguir a Jesus. Porque João acreditou, porque João também acreditou. O fato de ele acreditar e o fato de ele declarar abriu as portas para que os discípulos dele conhecessem a Jesus. A visão é a ideia, o resumo do modo da lição, a visão é a ideia de Deus plantada no coração do homem. Para quê? Você lembra? Deus não planta a ideia no coração do homem aleatoriamente ou só para estar lá. É a visão, é a ideia de Deus plantada no coração do homem para que o homem a execute. A visão se baseia integralmente na palavra de Deus, na promessa de Deus. O propósito final da visão, o propósito final da visão é a redenção de vidas através de Jesus. Queridos, nós temos aqui 8 pessoas comigo. Me responde uma coisa, responde para você mesmo aí. Hoje, como você está buscando viver a visão de Deus para a sua vida? Antes de responder essa pergunta, você tem que responder outra. Você já tem a clareza da visão de Deus para você? Do propósito de Deus para você? Para que Deus te colocou nessa terra? Para pagar boleto? Para acordar cedo e dormir tarde? Simplesmente para fazer seus filhos e cuidar dos seus filhos? Para casar e cuidar do seu casamento? Foi para isso? Foi para isso também. Mas todas essas coisas que eu falei aqui e outras tantas, quando nós partirmos daqui, elas ficarão aqui. A visão de Deus para nós, queridos, ela é eterna. Ela não vai parar aqui. Ela não vai acabar aqui. Fica a dica aí. Fica a dica. Agora deixa eu colocar aqui a lição 2. Lição 2 do segundo módulo. O princípio do G12. O que é o G12?
G12 é a metodologia de trabalho da nossa igreja, o governo dos 12, a arquitetura da multiplicação e do governo dos 12. Olha o que está escrito aqui. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega os seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Olha só, o Senhor quer um administrador fiel a quem ele encarrega os seus servos. O Senhor está procurando por administradores fiéis, a quem ele vai encarregar os seus servos. Eu já disse para o Senhor, eis-me aqui. O objetivo da lição: reconhecer a origem e as características principais da visão G12, identificar as bases indispensáveis para aplicar a visão com sucesso, compreender detalhadamente cada um dos 4 passos da escada do sucesso e implementar princípios de excelência para um ministério frutífero. O que significa a palavra visão? O olhar sobrenatural, a contemplação imediata e direta, sem a percepção sensível. É ter uma ideia clara do que se quer alcançar, projetada no mundo físico. Visão não é eu ver, eu estou vendo agora um monitor na minha frente. Isso é uma visão, não nesse aspecto que nós estamos trazendo. Nós estamos trazendo um olhar sobrenatural. É você ver antes que exista. Visão é ter a capacidade de ver antes que de fato exista. É Hebreus 11. É você ver algo que ainda não existe, mas pelos olhos da fé você contempla aquilo ali. Você consegue visualizar o que ainda não existe agora, manifestado na sua vida. Isso é visão. A visão é o reflexo do coração de Deus e de sua palavra. É receber no Espírito os planos perfeitos arquitetados por Deus para a nossa vida e ministério. Como que eu recebo isso? Através de uma vida devocional, queridos. Através de uma vida de oração, orando, buscando em Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para mim? Através de uma vida devocional, o Senhor vai falando comigo. O Senhor vai trazendo a visão dele para mim. A visão G12, lá em 1990, com o pastor César Castelhano, começou assim, ele já tinha 9 anos pastoreando pequenas igrejas, e Deus revelou a visão celular para ele. Ele conheceu a partir do pastor Poyon Cho, e ele foi estudando a visão celular a partir dos livros do pastor Poyon Cho, que era o pastor da maior igreja no mundo. O pastor Poyon Cho, na igreja dele, nessa época, já em 1990, tinha mais de 1 milhão de membros na igreja dele, uma igreja de 1 milhão de membros. Começou com 8 pessoas na casa do pastor César. Hoje, a igreja do pastor César tem mais ou menos 240 mil pessoas. Na igreja dele, fora as igrejas do mundo. Começou com 8 pessoas na casa dele, focados em alcançar universitários. Qual foi o segredo do pastor César? A submissão. A rebeldia afasta o homem do propósito de Deus. Lembre, a rebeldia foi que fez Satanás virar Satanás, queridos. Satanás não era Satanás, ele era um anjo. Ele era um querubim. Mas a rebeldia transformou o querubim no diabo. A rebeldia. O orgulho transformou um querubim num diabo. Não há visão sem rendição total. Sem ser como Jesus foi. Pai, faz a tua vontade. Senhor, faz a tua vontade. Olha só, meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. É a palavra de Jesus. Mas, queridos, eu vejo muitas pessoas que querem ser cristãs, mas elas não querem seguir o exemplo de Jesus. Elas querem ser cristãs, mas elas querem viver o evangelho de acordo com o coração delas. Elas querem ser cristãs, mas elas, como o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, o apóstolo Paulo fala assim: Timóteo, muitas pessoas vão buscar pregadores que preguem segundo o desejo do coração deles. Sabe, mestres que vão alimentar o seu próprio ego. Jesus negou a vontade dele para seguir a vontade do Pai o tempo todo. O tempo todo.
O evangelho é um evangelho de negar-se a si mesmo, o tempo todo. Princípio básico, compromisso e generosidade. São os alicerces da visão. Compromisso e generosidade. Imagine só o pastor César com 8 pessoas na casa dele, tendo uma visão, nessa época aqui, ele teve uma visão de 200 pessoas. Depois vocês leem, comprem na igreja lá os livros da Capacitação do Destino, para vocês lerem o livro todo, para vocês conhecerem a história toda. Com 8 pessoas, ele tinha uma visão de 200 pessoas. E ele começou a declarar essas 200 pessoas, até que essas 200 pessoas foram enviadas por Deus na vida deles. Características da visão. Primeiro, a visão é inovadora. Ela levanta líderes com unção para milagres. A equipe de 12 e o trabalho celular diversificam e ampliam o trabalho da igreja na terra. Olha, é inovadora, porque, queridos, eu fico pensando assim, Jesus, principalmente em Pedro. Os estudiosos dizem que não foi Pedro que escreveu as cartas de Pedro, porque dizem que ele não sabia escrever, que ele ditou e alguém escreveu. Você imagina Jesus, com tanto homem ilustre naquela região, com tanto fariseu, com tanto estudioso da Bíblia, com tanto escriba, ele foi procurar o analfabeto. E procurando o analfabeto, ele transformou esse analfabeto num dos maiores pregadores da história. Pedro, em 2 discursos de Pedro, lá em Atos, em 2 discursos de Pedro, Pedro ganhou 8.000 pessoas para Jesus. A visão é inovadora, ela capacita, ela levanta líderes, ela dá solidez ao ministério. Você começando a sua célula, você tendo a sua célula, queridos, estabelecido a sua equipe de 12, a sua célula está sólida, firme. Ela dá solidez ao ministério. Por exemplo, a nossa igreja, o pastor tem 12 pastores cuidando junto dele. Isso traz solidez para o ministério, ele não está sozinho. Traz consistência, focando na formação do caráter. O alvo é formar 12 líderes íntegros, santificados e inabaláveis na fé. Como que as pessoas podem ser inabaláveis na fé? Quando elas creem na base sólida que é Jesus, no alicerce que é Jesus. A visão, ela permite treinamento contínuo. Todo discípulo é treinado para representar o seu líder com eficácia. Mantém um equilíbrio perfeito entre liderar e proteger a equipe. A visão celular facilita a ministração, porque a autoridade é repartida. O pastor lá ministra lá no domingo, transcreve ali para as células, dispõe essas palavras para as células e a gente consegue impactar milhares de pessoas através das células, porque aquela autoridade ali foi repartida entre os líderes. A autoridade de Jesus foi delegada para os discípulos, não foi? Jesus falou, eu vos dou autoridade. A autoridade que ele tinha sobre ele, ele deu aos discípulos para que os discípulos fossem. Isso é a visão. A reunião semanal com os 12 é o ambiente para compartilhar consolo, amizade, crescimento espiritual. Esse é o ambiente da célula, onde nós fazemos uma nova família, não é? Eu vejo a minha célula como uma extensão da minha família. Eu vejo a minha célula, eu tenho a mesma vontade de estar com os meus discípulos que eu tenho de estar aqui com a Paula, com a Nicole, com o Samuel, porque eu os vejo como uma extensão da minha família. A visão premia o fruto. A semente em boa terra dá muito fruto. Cria um ambiente ideal para o potencial de cada líder florescer em abundância. A visão, ela faz com que aquela pessoa que recebeu a boa semente no coração, que tem uma terra fértil no coração, com que essa pessoa cresça no ministério, que ela não fique estagnada ali a vida inteira. A visão forma ganhadores de alma, gera um profundo desejo de multiplicar, transforma cada pessoa em um conquistador apaixonado por vidas. A visão, quando ela é impregnada no coração da pessoa. Quando a pessoa recebe essa visão de verdade, a visão reúne grupos homogêneos, homens com homens, mulheres com mulheres, jovens com jovens, crianças com crianças. Isso gera uma confiança mútua e facilita o acompanhamento de lutas específicas. Os homens vão estar entre os homens, as mulheres entre as mulheres. Queridos, eu não conheço
Nenhum. E eu vivo em igreja a vida inteira, eu sempre fui da igreja. Eu não conheço uma metodologia onde nós somos melhores cuidados, melhor acompanhados do que dentro da visão celular. Eu não conheço. O governo dos 12 é o alicerce bíblico do ministério. Jesus é a pedra angular. Os 12 são a coluna. Lembram disso? A gente falou sobre isso. Jesus é a pedra angular. Nós nos sustentamos em Jesus. E os 12 são a coluna que vão sustentar ali, que vão ajudar a igreja, que vão levantar a igreja, que vão manter o ministério através da oração, através da fé, através do discipulado, alicerçados em Jesus. O próprio Senhor Jesus estabeleceu 12 colunas. A igreja primitiva cresceu baseada neste governo espiritual e de discipulado íntimo, resultando em crescimento exponencial. Eram 12 discípulos, virou o mundo inteiro. Na verdade, o mundo inteiro não. Você sabia que mais ou menos 30% só do mundo conhece a Jesus? 70% do planeta Terra, das pessoas no planeta Terra, não conhecem a Cristo. Nunca sequer ouviram falar de Jesus como Senhor e Salvador. Olha como nós temos um campo para poder expandir o ministério, para poder pregar. Formando a equipe de 12. Isso aqui é a missão da vida. Praticamente, o grupo-chave é formado pelas pessoas que você mesmo evangelizou, consolidou e ensinou. Então, olha só, você vai trabalhar a sua equipe de 12, tanto com casais como com solteiros. Quando você for formar sua célula, quando você for liderar sua célula, você vai ter na sua célula tanto pessoas casadas como pessoas solteiras. E você tem que trabalhar eles distintamente. O casal ajuda junto, trabalha junto. O marido não trabalha sem a esposa. E isso garante uma multiplicação harmoniosa. E aí, mas e se a esposa não quer? E se o marido não quer? Você não desiste. Você continua trabalhando a fim de ganhar seu marido para Jesus, a fim de ganhar sua esposa para Jesus. Quando é o casal na célula, você tem que receber o casal, acolher o casal, ajudar esse casal a conhecer Jesus. Nem sempre a esposa vai querer. Nós tivemos um caso recente agora de uma esposa que não quis. E olha, vocês esposas que estão ouvindo aí, e compartilhem isso para as esposas amigas de vocês. A maior burrice que existe é uma esposa que não ajuda o marido na fé. Você quer saber a visão da mulher tola? A mulher tola é a mulher que não ajuda o marido na fé. Quando eu olho para uma mulher, gente, estou falando isso aqui, verdade do meu coração para você. Quando eu olho uma mulher que não ajuda o marido na fé, eu penso, ali tem uma mulher tola. Porque nós acabamos de ver agora um caso próximo a nós, a Paula e eu, de uma mulher tola, que não quis ajudar o marido na fé, que foi pedra de tropeço para o marido. Esse marido se desviou, está mergulhado nas drogas, está mergulhado no álcool, e agora ela está desesperada querendo voltar, só que agora, queridos, o estrago já foi feito. A mulher, eu tenho dificuldade em entender, principalmente estou falando das mulheres, por quê, queridos? Porque sempre eu vejo a mulher na igreja orando para ganhar o marido. É sempre assim, a mulher na igreja orando para ganhar o marido. Quando o marido vai para a igreja, a família toda vai para a igreja. Então eu acho muito estranho a mulher que é pedra de tropeço na vida do marido. E porque a palavra diz também o seguinte, a palavra diz que a mulher sábia edifica a casa, a tola a destrói. Então nós vamos receber o casal na célula, nós vamos cuidar para que eles cresçam juntos. Quando eles não crescerem juntos, você tem que ajudar aquele que está firme, seja o marido ou a esposa, para que ele ganhe o outro para Jesus, para que o outro se converta e para que o outro não seja pedra de tropeço e ajude no ministério. E os solteiros? Os solteiros você vai receber na célula do mesmo jeito. E você vai acolher esse solteiro, trabalhando e orando para que esse solteiro venha a conhecer uma pessoa de Deus para a vida dele, para que ele possa completar o ministério dele ali no matrimônio. De novo, a escada do sucesso,
E, gente, isso aqui tem que ser um negócio muito forte na nossa cabeça. Nós temos que saber isso aqui decorado. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Isso aqui tem que ser muito forte. Eu ganho evangelizando. Eu ganho apresentando Jesus para a pessoa. Eu ganho conversando com a pessoa sobre Jesus. Eu consolido cuidando dessa pessoa, orando por essa pessoa, firmando essa pessoa, levando essa pessoa para o encontro. Aí eu consolido, levando essa pessoa para o encontro. Eu discipulo essa pessoa, treinando, formando essa pessoa. Sabe? Ensinando essa pessoa a ler a Bíblia, ensinando essa pessoa a fazer devocional, ensinando essa pessoa a abrir mão do pecado dela, a resistir na fé, ensinando para essa pessoa a capacitação destino. Por isso nós estamos fazendo esse intensivão. Para nós podermos ensinar em grande escala os discípulos da nossa descendência. E aí isso aqui vai ser mandado para os líderes poderem ensinar em grande escala os discípulos dele. Porque nós precisamos discipular. A nossa igreja é uma igreja de discipulado. Não é uma igreja de membro, é uma igreja de discípulo. Nós precisamos discipular. E depois enviar, multiplicar o ministério. Para consolidar é preciso ganhar. Para discipular é preciso consolidar. Para enviar é preciso discipular. Nós temos que seguir a escada do sucesso, seguir esses passos. O primeiro degrau, ganhar, é a base. É ganhar pessoas para Jesus. É pescar pessoas para Jesus. Não é só convidar para ir para a igreja, mas é ter um contato intencional, é acompanhar, é mandar mensagem, é orar por essa pessoa, é trabalhar para que ela seja ganha. Depois vem o consolidar. É um cuidado mais profundo. Não é só fica aqui na célula, vamos comigo. Não. É guardar o coração dessa pessoa. É ajudar essa pessoa a aceitar Jesus no coração dela de verdade. É um processo de cura e de batalha espiritual, o consolidar. É de oração. É você trazer para a igreja, trazer para a célula e você acompanhar essa pessoa. Não é trazer e soltar na mão do outro, mas é você acompanhar, você consolidar. O discipular é uma formação de ensino, querido. É você ensinar mesmo a Bíblia. É você ajudar a pessoa a amar a palavra de Deus. É você ensinar essa pessoa a se fortalecer na fé. A capacitação destino é uma ferramenta para você discipular. E o discipulado deve ser o foco da liderança. Você ganha pensando em discipular daqui a pouco. Para que essa pessoa não seja só um membro da célula, mas para que essa pessoa seja um discípulo de Jesus. A intenção é formar discípulos. E, por último, enviar. É o objetivo final. Quando a pessoa está pronta, ela vai abrir a célula dela. É assim que funciona a nossa igreja. O ideal na nossa igreja, o mundo perfeito na nossa igreja, é que cada membro se torne um discípulo. E cada discípulo se torne um líder. Porque assim nós cumprimos a vontade de Deus, assim nós cumprimos o ID de Jesus, nós obedecemos a Jesus. A célula, ela é a coisa mais importante da nossa igreja. É a célula, não é o culto. Eu vejo que muitas vezes as pessoas valorizam os cultos mais do que as células. Mas na nossa igreja, a coisa mais importante é a célula. Se acabar com as células da nossa igreja hoje, a nossa igreja abala as estruturas. Porque a nossa igreja é uma igreja na visão celular, onde o ensino é feito na célula, o discipulado é feito na célula. Nosso pastor não tem tempo para orar por todos os membros da igreja. Mas o líder de célula tem tempo para orar por todos os membros da célula dele, por todos os discípulos. O perfil de um líder de célula. O líder de célula, ele é entusiasta. O líder de célula, ele é aquela pessoa que leva para as pessoas, que as pessoas, sabe, que a visão é maravilhosa, que a palavra de Deus é maravilhosa, que o reino do Senhor é tremendo. Ele carrega a paixão de Cristo no coração dele e leva para as pessoas. O líder de célula, ele é cuidadoso, porque ele tem que cuidar de cada ovelha individualmente, na necessidade daquela ovelha. Às vezes, o remédio que eu aplico em um discípulo não é o mesmo remédio que eu vou aplicar em outro discípulo. Às vezes, tem ovelha na célula que está precisando de remédio. Já tem ovelha na célula que está precisando de vitamina. Já tem ovelha na célula que está precisando
correr comigo. E aí eu preciso, para cada ovelha, ter o discernimento no Senhor, para que eu possa cuidar de cada ovelha de acordo com a necessidade que aquela ovelha tem. Isso é o líder de célula, ele é cuidadoso. O líder de célula não pode ser desleixado com as ovelhas que o Senhor entregou nas mãos dele. O líder de célula, ele tem discernimento espiritual. Ele identifica os espíritos que operam à volta e sabe defender a célula. Eu achei engraçado, esses dias eu tive um sonho com um discípulo e exatamente igual eu sonhei estava acontecendo na vida desse discípulo. Exatamente igual eu sonhei estava acontecendo. E eu comecei a orar sobre aquilo ali. E aí já o Senhor trouxe uma mudança na situação, trouxe uma clareza na situação. Porque o Senhor, ele vai capacitar o líder a entender o que está acontecendo, para que o líder possa cuidar dos discípulos dele com eficácia. O líder de célula, ele é apoiado no sobrenatural. Ele necessita e conta com o apoio de Deus, com o apoio dos anjos, para ele fazer o trabalho dele. O líder de célula não pode ser alguém racional. Ele tem que ser alguém espiritual. Ele está focado no crescimento. Ele está focado em montar uma equipe para que ele tenha uma célula fixa com os 12 dele, e aí que ele ensine esses 12 dele a formar 12 células fixas, cada um com seus 12. Esse é o perfil do líder de célula, a missão do líder de célula, é o foco do líder de célula. A nossa responsabilidade, a revelação da visão G12 nos leva a experimentar rios de frutificação, porém o milagre depende da nossa decisão. É você quem precisa decidir se você quer aceitar ou não essa visão de Deus. Nós precisamos tomar a decisão de ser os melhores, de sermos os melhores multiplicadores, reproduzindo fielmente nos outros o que Deus fez em nós. A transformação que Deus fez em mim. A glória de Deus na minha vida, eu tento apresentar para os meus discípulos, mostrar para os meus discípulos como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso. Invista tempo contínuo, oração, lágrimas e intimidade na sua equipe de 12. Queridos, você que está fazendo essa aula comigo, não pense que é à toa, que é aleatório, que é o acaso. Deus escolheu você para estar aqui. Deus escolheu você para estar aqui. Deus colocou você no nosso caminho de alguma forma. Deus colocou algum tipo de carinho no seu coração por mim e pela Paula, algum tipo de confiança. Deus colocou no meu coração chamar vocês. Eu não chamei todo mundo. Deus colocou no meu coração chamar vocês. E Deus, eu acredito muito nisso, que Ele vai colocar no seu coração chamar 12 homens. Ele vai colocar no seu coração chamar 12 mulheres. Eu acredito muito nisso. Muito nisso. A sua equipe de 12 será o canal do avivamento que Deus deseja trazer para a sua cidade, para o nosso Brasil. Vamos orar? Pai, Senhor, eu queria te pedir agora, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, trazer a visão a nós. Que o Senhor possa começar a colocar o desejo no nosso coração. O desejo que o Senhor colocou no coração de Jesus, o Senhor possa colocar no nosso coração. O desejo que o Senhor colocou no coração do teu filho, põe no nosso, Pai. Espírito Santo, põe no nosso. Espírito Santo, fala com a gente. Nos convence, como o Senhor convenceu a Moisés. Nos dê sabedoria, a sabedoria de seguir a Jesus, a sabedoria de ouvir a Jesus. Faz em nós, Pai, faz em nós. Faz em nós, meu Deus. Eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, eu vou mandar os dois slides aqui, a sequência no grupo, e vou mandar imediatamente agora as aulas 3 e 4, a lição 3 e 4 do módulo 2, para vocês poderem assistir durante o dia de novo. Eu vou mandar o link no grupo, você vai clicar nesse link, vai chegar uma notificação para mim, para que eu autorize você a assistir a aula, e aí eu vou autorizar você a assistir a aula. Então, quando você clicar no... Espera um pouquinho, que logo eu vou autorizar você a assistir a aula, e aí você assiste a aula, e amanhã nós faremos já a aula 5 e 6 do módulo 2.
Fica com Deus, que Deus abençoe você. Tenha um excelente dia para a glória de Deus. Tchau, tchau, tchau.